Rodrigo Prando, cientista político, professor da Universidade Mackenzie, é o nosso entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui contigo. Que agradeço. E a gente vai falar de uma obra recente aqui, Fake News na Política. Isso. Um assunto que ferveu aí. Que está na pauta nesses dias que correm, não é? Houve agora o julgamento, né, pelo STF, se tornariam, se ou não, réus o núcleo 4 daqueles que são acusados de tentativa de golpe de Estado e justamente o núcleo da desinformação, ou em outras palavras, de fake news. Então é uma obra que veio à tona em 2022, mas que me parece, foi ali no período eleitoral. A nossa intenção era escrever outra coisa, mas eu falei, é um tema importante. Então eu e minha colega escrevemos sobre o tema, Deise Ciocari, e me parece que sim, é um tema que está sendo tratado hoje e é muito relevante, Priscila. O objetivo desse livro é informar casos, o que aconteceu à época, ou informar a população que, inclusive, fake news é crime? Vamos lá. O livro, essa coleção My News Explica, é uma coleção que tem a intenção de ser mais didática. Portanto, não é uma obra de caráter acadêmico aprofundado, embora tanto a outra autora como eu, Deise e eu, sejamos acadêmicos, professores, pesquisadores, mas é a ideia de trazer um linguajar mais acessível, sem perder a precisão conceitual e teórica, porque é um tema que exige, que reclama isso, mas sim, é uma ideia de explicar o que são fake news. Primeiro, fake news não é uma mentirinha desinteressada, não é aquela coisa que alguém chega e fala assim, você gostou do meu cabelo? Gostou da minha roupa? Você fala, claro, você está bonito ou bonita. Que é uma mentirinha que para a vida social não tem grande impacto, mas a fake news sendo produzida, ela tem um impacto na política, ela tem um impacto nas eleições e mais do que isso, ela tem um impacto na própria democracia. Então a gente aborda de maneira panorâmica o que são fake news, o parentesco das fake news com as teorias da conspiração, com o negacionismo e com a pós-verdade. E aí, claro, a gente vai trazendo a discussão da política e do poder e como é uma ferramenta para distorcer, na verdade, as regras e o jogo da democracia, como você bem falou, pode inclusive ser crime, e até o final em que a gente mostra alguns casos e sugere textos e leituras e filmes sobre fake news. Então, uma obra mais panorâmica que nos permite conhecer um pouco mais do fenômeno e com indicação de leitura para aqueles que quiserem se aprofundar. Foi escrito em 2022. 2022. Eu estou pensando até em atualizá-lo com as últimas questões que ocorreram no Brasil a partir do final do governo de Jair Messias Bolsonaro. Foi naquele momento em que a gente estourou a questão e até a palavra fake news, né? Vamos lá. Eu acho que a gente tem, assim, como não dá para você localizar a emergência de um conceito tão precisamente, mas 2016 é um ano que marca de maneira muito clara para os pesquisadores do tema a questão das fake news e também da pós-verdade. Inclusive foi eleita, né, pela Universidade de Oxford, ela dicionariza algumas palavras e pós-verdade foi eleita. Então, o que a gente tem? A gente tem alguns marcos ali. A primeira eleição de Donald Trump, em que Donald Trump, numa entrevista, disse que se ele tivesse atirado em alguém e fosse filmado e ele negasse, e mesmo com o fato sendo concreto, real, ele não perderia um voto, porque na verdade não existiriam mais a verdade em si, mas fatos e narrativas alternativas. Então aquilo começou a chamar muita atenção, porque o Trump, no debate, especialmente com Hillary Clinton, ele sempre tratava de tornar adversário alguém que sempre falava fake news. E ele era um grande divulgador, inclusive tem estudos que mostram que ao longo do governo, diariamente, ele municiou as redes sociais com fake news e desinformação. Uma outra questão foi o caso da Cambridge Analytica, que foi um grande escândalo de manipulação de informações pessoais para direcionar conteúdo a partir de interesses e valores políticos. E o Brexit também, na União Europeia, foi um caso de muita utilização de fake news e de pós-verdade. A pós-verdade seria uma maneira mais panorâmica, mais superficial, a ideia de que a manipulação da opinião pública a partir de conteúdo emocional. Então a opinião pública é moldada a partir das emoções
e não a partir de fatos racionais e de elementos concretos presentes na história. Então, é um conjunto de situações, Priscila, que faz com que as pessoas acabem perdendo o referencial. E quando você perde o referencial, dois profissionais que estão aqui, você e eu. Você, jornalista, trabalha com a informação. Você deve ter aprendido, certamente faz isso, desde o seu primeiro ano de jornalismo, a dizer o que, quando, onde, quem e por quê. E você ouve os dois lados, costuma se ouvir e diversificar a fonte. Então você é uma profissional da informação. O professor, o pesquisador, é um profissional que não só informa, ele pode informar quando ele faz divulgação científica, mas ele, na verdade, procura explicar. Quando você tem alguém que procura explicar e um jornalista que procura informar, eles são defrontados com a fake news, com as falsas narrativas, com a pós-verdade, com teoria da conspiração, a gente perde espaço. Então, não à toa que populistas de extrema direita, especialmente, atacam jornalistas, atacam intelectuais, atacam a universidade, atacam os cientistas. Então, a gente tem 2016 como um marco e isso vai avançando. Por quê? Porque uma coisa que sempre perguntam, mas espera aí, professor Rodrigo, fake news é algo novo? Não. Na verdade, é mentira, o boato faz parte da política, a gente trata disso no livro. O que é novo? É a função algorítmica das redes sociais que funciona. Ou seja, na média, uma fake news tem 70% mais probabilidade de ser compartilhada do que a verdade factual, do que os fatos concretos. Então é um problema porque você tira a referência, as pessoas entendem que o trabalho do jornalista é menos importante ou não tem importância nenhuma do que, por exemplo, do influenciador que pega o seu celular, começa a gravar e dá uma opinião. A gente, na verdade, tem opiniões, mas o cientista trabalha com fatos e dados a partir de elementos teóricos. E o jornalista, a partir também de um conjunto de situações que foram estudadas na universidade, verificando a fonte, o conteúdo e, mais do que isso, a partir da ética jornalista. Se você falar alguma coisa que ofenda, você pode ser processada, mesmo no exercício da profissão. Eu também. Por isso que nós assinamos o nosso trabalho, você como jornalista e eu como cientista. Quem produz fake news não assina. Na verdade, muitas vezes está escondido por perfis falsos, por robôs. Agora, a fake news ela tem uma força muito poderosa, não por robôs, mas pelos seres humanos que compartilham, que é um outro fenômeno que depois, se você quiser, a gente conversa. Você traz um dado, né, de que 70, uma fake news, ela é compartilhada, então, 70 vezes a mais do que uma verdade. 70% geralmente 70% a mais, isso. Por que tem esse interesse? Vamos lá. Porque a fake news e a pós-verdade mobilizam emoções. E os sentimentos são enormes fornecedores de ações. Então, medo, angústia, raiva, ódio, insegurança, tudo aquilo que mexe com os sentimentos costuma ter uma propagação porque o algoritmo das redes sociais fazem. Então vamos pensar o seguinte, existe um projeto de lei, o PL 2630, chamado Projeto de Lei das Fake News, por aqueles que defendem o projeto, e Projeto da Censura, por aqueles que não querem, segundo eles, a restrição da liberdade de expressão ou de informação. A grande questão é que quando você mobiliza sentimentos, inclusive ataca grupos sociais, indivíduos, você não tem a liberdade de expressão como uma forma de praticar crime. Porque o Brasil não contempla que um direito seja absoluto. Então você tem liberdade de expressão, claro, mas você não tem liberdade para desinformar, atacar. E a gente sabe, em larga medida, que governos, em maior ou menor grau, quando são populistas e extremistas, usam da fake news. Então, quando você vai para um debate, quando você tem a leitura de um texto, de um livro, a leitura de um jornal ou assistir um programa jornalístico, demanda que você tenha a calma e que você pondere racionalmente. A fake news te capta pela emoção. Aparece mais ou menos assim. Veja antes que apague. Olhe o que está acontecendo. Estão roubando você. Você está com medo? Olha o que pode acontecer. E aí, aliada à fake news, tem uma questão interessante. O populista estabelece inimigos. E aí, quando você divide a sociedade entre aqueles que são bons e os que são ruins, você vai criando categorias. Então, o inimigo pode ser o imigrante,
o inimigo pode ser a esquerda, o inimigo pode ser o intelectual, o inimigo pode ser a mídia. Quantos apelidos os jornalistas ou as redes de televisão, jornais receberam nos últimos anos atacando o trabalho jornalístico? Para quem constrói e divulga e espalha fake news, a verdade não interessa, porque a verdade mobiliza o raciocínio lógico, o conhecimento e a razão, ao passo que a fake news desperta emoção. Então, quando você constrói um inimigo, quando o discurso populista separa a sociedade em povo e elites corruptas, o populista, o líder populista, o político populista sempre está do lado do povo, ao passo que o jornalista, o intelectual, a universidade são sempre corrompidos, corruptores e degenerados. É uma hipersimplificação? É, mas dá muito certo. E a fake news é o que é a preparação do terreno para que outras ações mais violentas ocorram. A fake news costuma ser uma violência simbólica, costuma ser uma violência retórica, mas ela ganha concretude quando as pessoas se sentem, na verdade, compartilhando de valores daquele grupo e vão às ruas para agredir, atacar, né, muitas vezes até assassinar, como a gente infelizmente viu. Não é? Quando você coloca sistematicamente em dúvida urnas eletrônicas, o sistema político eleitoral, ministros do Supremo Tribunal Federal, os seus adversários e os jornalistas, você cria um ambiente cultural, uma cultura que permite você não só ter desconfiança, mas ter a crença de que você está certo e o outro está sempre errado. E isso, em grupo, te dá uma força para poder fazer o que nós vimos ao longo desses últimos anos no Brasil e no mundo. Porque não é apenas o 8 de janeiro no Brasil, mas nos Estados Unidos a invasão do Capitólio. Então não à toa que Donald Trump, em 2016, é considerado um marco analítico, né, um momento síntese para entender a força que as fake news ganham quando ela assume a dimensão política, chegando à presidência da maior potência do mundo. Quanto tempo você levou para escrever esse livro e o quanto de pesquisa foi necessário? Bom, olha só, pesquisa é a pesquisa de uma vida, né? Eu entrei na universidade, eu tenho 47 anos, eu entrei na universidade em 1996 e desde 96 eu nunca parei de ler. Então eu adoro o ambiente que nós estamos numa biblioteca, que é o ambiente que eu mais gosto. A biblioteca da universidade, a biblioteca de onde eu trabalho, que é o Mackenzie, que é lindíssima, e a biblioteca da minha casa. Então, assim, a leitura é uma leitura por conta de eu, nos últimos anos, desde 2013, além da sociologia, a ciência política entrou com força na minha vida, porque eu faço análise de cenários políticos eleitorais, eu leio todos os dias. Então, são anos de leitura. Agora, para escrever o livro, até por uma questão editorial, e a gente queria que ele ficasse pronto antes das eleições de 22, foi relativamente rápido. Eu acho que 1 mês e meio ou 2 nós conseguimos escrever, né, nos dividindo aí, porque no fundo eu já tinha a estrutura daquilo que eu falava nas entrevistas, em palestras, já pensaram. Então aí foi construir os capítulos, dividir o trabalho e colocar a bibliografia. Então assim, a redação é bem mais rápida, de certa maneira, do que os anos de estudo, né? Porque cada tema de fake news, de pós-verdade, de teoria da conspiração que foi aparecendo, eu fui comprando, fui lendo, fui fichando. Eu sou daqueles professores antigos que usa caneta tinteiro para tomar nota, eu rabisco meu livro, eu escrevo nele. Então é um processo que faz parte do próprio ofício do pesquisador, do investigador de temas sociais e, nesse caso, político. Teve algum desafio para escrever esse livro? Olha, o desafio maior para descrever o livro é a questão didática. É muitas vezes pegar temas que são complexos, sofisticados, torná-los acessível, mas sem perder aquilo que é importante numa análise, que é a seriedade e o conhecimento mais aprofundado. O que acontece? Você fala assim, mas este livro ele pode ser lido por muitas pessoas que não são especialistas? Pode, mas eu sempre deixo ali uma citação mais aprofundada, um pouco mais complexa, para que o meu leitor, a minha leitora, possa entender que tem um trabalho que é um trabalho de torná-lo mais acessível didaticamente, mas sem cair no senso comum, na superficialidade. Eu acho que não só para mim, mas para a maioria das pessoas que escrevem, é a grande questão. Como trazer? Claro, não é um romancista, né, alguém que é cronista, um contista, mas alguém que pega um tema da política, que muitas vezes é pesado, é complexo, e desperta sentimentos, né? Porque, por exemplo, nos últimos anos eu fui xingado centenas de milhares de vezes por trazer o que eu trazia
como discussão. Agora, as ferramentas analíticas que eu usei para Bolsonaro, eu uso para Lula, usei para Dilma, usei recentemente para falar do Collor. Ou seja, independente de coloração partidária, a gente usa o instrumental analítico. Agora, tornar isso didático é sempre um desafio. Eu acho que, na medida do possível, a gente conseguiu criar uma obra que pudesse ser lida. Ela ficou como um dos mais vendidos da coleção durante um tempo, que me deixou bastante satisfeito. Uhum. Você chegou a conversar com leitores sobre esse livro e o que você escutou? Sim, muitos colegas, professores compraram, alguns alunos leram e foi uma boa impressão. Muitos dizem, olha, mas de fato isso acontece. É muito gostoso para um professor ou para quem escreve um livro, alguém chegar e falar assim, nossa, eu estava lendo e o que me aconteceu a semana passada é muito parecido do que você colocou no livro. Isso é muito legal, porque a pessoa tem a vivência cotidiana, a sua vida prática do dia a dia, mas alguma coisa ali a incomodou. E quando ela leu o livro, ela se reconheceu num dos aspectos que nós tratamos. Então, muitas vezes, as pessoas que leram gostaram, concordaram em parte com aquilo que foi escrito e disseram que nós conseguimos escrever de uma forma mais simples, sem perder a complexidade que o tema exige. Porque não dá para você superficializar, né? A gente tem hoje, a gente está numa biblioteca, mas a gente tem hoje uma leitura em telas. E a leitura na tela do celular, a leitura no tablet, ou escrever digitando não é a mesma coisa que a leitura profunda do livro ou escrever com caneta, porque a cognição muda. E a gente tem tido problemas muito sérios com crianças e jovens que estão no contato com telas desde muito cedo. Então, hoje, um jovem de 18, 20 anos ler um livro tem sido cada vez mais difícil. Aliás, não faz mais de uma semana que saiu um índice do número de analfabetos funcionais que o Brasil tem, o que é uma vergonha, é algo absolutamente trágico, né, para se pensar o presente, mais ainda o futuro, um futuro cada vez mais mediado pela inteligência artificial e tudo mais. Então é um fenômeno que me parece bastante presente e o livro ajuda a delimitar alguns aspectos disso que eu estou falando, não todos, porque a gente tem sempre que entregar a obra e num prazo determinado e com uma quantidade de páginas, mas os leitores têm sim gostado da discussão. Uhum. Você citou aí os adolescentes, os jovens, né, que estão muito propensos a usar a tecnologia o tempo todo. E muitos, inclusive, não têm a prática da leitura, né? Isso não foi estimulado em relação a eles. Porém, principalmente na época eleitoral, a gente vê muitos deles ali atuando. Sim. De forma, usando fake news, compartilhando, seja nas redes sociais ou nos aplicativos de conversa. E aí, como trabalhar e como alcançar esse público? Vamos lá. Aí a gente entra num dos fenômenos que eu queria ter falado antes, mas eu fui sintético para que você pudesse fazer uma nova rodada de indagações. Existe um fenômeno chamado viés de confirmação. O que é isso? As redes sociais colocam jovens e adultos, mas colocam os seres humanos em bolhas. Então a gente tem, desde 2014, na eleição para presidente de 2014, pesquisas mostrando a formação de duas grandes bolhas. Você tem do lado direito pontinhos em azul, que forma quase que um balão. Do lado esquerdo você tem pontinhos vermelhos que formam um balão vermelho e aqui uma linha muito tênue. O que mostra essa imagem? Mostra que, na verdade, quando você tem um viés de confirmação, quem está neste grupo, nesta bolha, não se comunica com quem está na outra. O que acontece? Quando eu recebo uma informação verdadeira ou falsa, uma verdade de fatos, né, ou uma fake news, mas eu recebo de um grupo que eu compartilho os mesmos valores, por exemplo, é do ambiente do meu trabalho, é da minha igreja, é da minha escola, é da minha faculdade, é do meu partido político, aquilo para mim chega como algo que reforça, portanto é o chamado viés de confirmação, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, e eu passo a compartilhar com mais segurança. Só que aí um fenômeno muito ruim acontece. Você interdita o debate, porque a bolificação, a formação de bolhas, coloca jovens, adolescentes e pessoas mais velhas em grupos estanques que não dialogam na esfera pública. E a gente sabe que a política exige essencialmente o diálogo para a resolução de conflitos. Para que serve a política em síntese? A gente tem uma sociedade em que os conflitos aparecem, as divergências são cotidianas, mas a gente
contempla a divergência, a gente contempla aquilo que não é consenso, portanto, dissenso, dentro de um espaço dialógico, por meio do diálogo, dentro das instituições e a partir das leis. Vou te dar um exemplo, né? Nas assembleias legislativas estaduais ou no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, a gente tem um conjunto de deputados que são chamados de deputados da bancada da selfie. Por quê? Porque são políticos que não, muitas vezes, foram socializados participando de uma discussão no condomínio do seu prédio, não participaram do Grêmio Estudantil, não participaram do movimento estudantil, mas eles foram para políticas impulsionados pelas redes sociais. E a rede social te protege, de uma certa forma, porque você está falando para quem quer te ouvir. E você consegue eliminar aquele que tem um pensamento distinto do seu. Então, a formação de bolhas faz com que, inclusive, políticos deixem de legislar para provocar o outro. E ele provoca com o celular na mão para ver a reação. A gente tem grupos políticos no âmbito da sociedade civil que têm um papel político, mas não são político-partidários, têm feito isso, de gravar a aula do professor na universidade, até que a pessoa perde a paciência, às vezes se torna agressiva verbal ou fisicamente, fala, tá vendo? Olha só como as coisas acontecem. Ou seja, você tem todo um fenômeno desse viés de confirmação por conta da construção de bolhas. E mais uma coisa, essas pessoas que muitas vezes recebem fake news, consomem teorias da conspiração, e a teoria da conspiração ela tem um elemento interessante, ela é muito encantadora, ela chama atenção, ela te apaixona. Leia antes que alguém tire do ar, descubra a verdade sobre o Supremo Tribunal Federal, o que os políticos não querem que você descubra. E aí chama atenção, você clica, você fica preso naquele enredo ficcional, fantasioso, mas que tem elementos da realidade que fazem sentido. E aí o que acontece? Muitas vezes grupos, e não raro isso acontece, entram naquilo que a gente chama de dissonância cognitiva. Cria-se uma realidade paralela e esta realidade eu habito e acredito que quem está ali e comigo está certo. E aqueles que são contrários são meus inimigos, a ponto de, por exemplo, invadirem prédios públicos, depredarem, assassinarem, usar de agressão física, verbal e simbólica. Então é um processo que o jovem, para escapar disso, tem que estar aberto ao diálogo, tem que dialogar na sua casa. E a sociedade brasileira, em larga medida, é uma sociedade ainda muito autoritária. Eu sempre digo para o meu aluno em sala de aula, eu como professor sou autoridade, mas eu não preciso ser autoritário. Então, muitas vezes, no âmbito da família, pais e mães exercem autoridade, mas de maneira autoritária. O professor em sala de aula muitas vezes faz isso. No ambiente de trabalho, existem pesquisas que mostram que o Brasil é um país cujas organizações, as empresas, são extremamente hierarquizadas. Quem tem poder no topo tem muito e quem está aqui embaixo tem pouco. E aí o que acontece? Você obedece naquilo que a gente já conhece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas ao obedecer, sem questionar, você cria um conjunto de funcionários, de alunos ou de cidadãos mudos. E eles são espectadores. Espectador é quem assiste e não quem participa. Então é um problema político, mas é também um problema educacional e também sociológico. Então o jovem precisa romper essas barreiras. Então o que eu digo para o meu aluno? Uma vez uma aluna me viu com o jornal, porque eu assino o jornal para receber fisicamente no sábado e no domingo, porque ao longo da semana eu não consigo sentar, mas sábado e domingo eu leio tomando meu café na biblioteca de casa. E aí um dia eu estava na universidade e falei, nossa professor, que inusitado, que estranho, era um jornal. Então assim, o jovem precisa, na medida do possível, tentar furar a bolha, conversar com outros que não pensam igual a ele, tem que discutir com educação, com respeito, e tem que ler. Tem que acompanhar um bom programa jornalístico, tem que ler um bom jornal, uma boa revista, tem que buscar literatura, porque, veja, informação nós temos milhares disponíveis. Nunca se teve tanta informação no mundo como hoje. Agora, informação não é necessariamente conhecimento. Conhecimento é pegar a informação, mediá-la, construir pontes e aí sim ter conhecimento. Então, a gente tem hoje cabeças muito cheias, mas poucas cabeças bem feitas. A gente pode falar que com a inteligência artificial, essa questão das fake news, elas podem ir para dois caminhos: aumentar
e utilizando vídeos e mudança de voz, enfim, deepfake, ou também ter ali um sistema de captura dessas fake news. Ótima questão. Tecnologia é ferramenta. Em larga medida, a ferramenta pode ser bem usada ou mal usada, a depender de quem usa. O machado, o facão servem para cortar lenha, pode servir como instrumento de assassinar. Sim. A inteligência artificial é a mesma coisa. A gente já tem indícios de manipulações muito precisas. Se você, sabendo utilizar algumas dessas plataformas de inteligência artificial e usar um bom prompt e pedir para ela criar uma fake news, ela faz à perfeição. Quase que de maneira difícil de você, se você não tem conhecimento e senso crítico, dificilmente você escapa. Pior do que isso, ela consegue fazer a manipulação da imagem e da voz, que é a deepfake, que é o quê? Uma fake news profunda, mas que dá uma noção de veracidade enorme. A gente não precisa nem ir muito longe. Uma coisa que foi real e concreta, vamos supor que nós tínhamos 2 políticos, um prefeito e um vice-prefeito, que foram eleitos juntos e eram colegas de partido e governaram juntos, portanto estão cheios de fotos com os 2 juntos. Isso foi fato, é verdadeiro. Aí eles romperam, tornaram-se inimigos políticos, adversários, inimigos, com rancor, com ódio, mas aí alguém pega uma imagem e fala assim, mas eles estão juntos. É uma imagem de 5, 6 anos atrás, que é verdadeira, mas que foi retirada de contexto, é uma produção de fake news. A inteligência artificial aperfeiçoa isso. Você consegue, com o seu celular, filmar pessoas próximas e, por exemplo, fazendo com que as duas se aproximem, se abraçando, se beijando. É algo assustador que tem estado cada vez mais presente. Agora, isso, né, não só para fake news, no universo das redes sociais que crianças e jovens estão, você gera cyberbullying, você gera discurso de ódio, você gera a possibilidade de automutilação de jovens, o aumento do número de ansiedade e de suicídio. Então, são questões que merecem uma discussão mais aprofundada e, de certa maneira, regulação por parte do legislativo. Por que figuras como Elon Musk não querem regulação? Porque cada fake news espalhada, compartilhada e impulsionada pelo algoritmo, ele ganha, e ganha muito. Então, aquela coisa, mas nós não somos um veículo de comunicação, mas você está ali, mas a responsabilidade é da Priscila que escreveu isso, eu só dei o espaço, só que você ganha dentro desse espaço. Você está ganhando dinheiro, você está sendo remunerado, monetizado para isso. E o produtor de fake news também é monetizado. Por isso, aquela história do compartilhamento muito mais veloz e, às vezes, Priscila, depois que é desmentido e que você traz a verdade, né, o prejuízo já está dado. Né? A vida da pessoa foi arrebentada, a trajetória, às vezes, ilibada de alguém foi destroçado e por mais que você tente trazer a verdade, jamais a verdade vai ter o impulsionamento do algoritmo que teve a fake news, o discurso de ódio. Aí a gente pode falar também que a legislação de olho nessas situações também acabou se modificando? Acabou se modificando, mas ela está atrasada, de certa maneira, em alguns aspectos. Quais? E por que está atrasada? Porque políticos que usam fake news não querem ser regulados, né? A quantidade de deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos que usam de fake news, de pós-verdade, de negacionismo, não querem ser capturados pela lei. Então, como eu disse, o PL 2630 está engavetado, né? Houve uma pressão enorme das big techs, dessas grandes empresas de tecnologia, para que isso não fosse pautado e, de fato, não foi, está engavetado, né? O recém-eleito presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, até o momento não sinalizou nada em termos de colocar isso. E quando colocar, já está desatualizado de novo. Então, assim, a gente tem que entender que o arcabouço jurídico e legal, ele é resultado da transformação da sociedade. Não é a lei que cria a sociedade, mas são as mudanças sociais, políticas, econômicas que devem ser captadas por conta de uma legislação. E a gente, de certa maneira, pode ter algumas vantagens e benefícios, mas é um tema muito sensível, porque quem tem que fazer a lei não quer.
Por que não quer? Porque está se beneficiando, sendo eleito, reeleito, ganhando like e impulsionamento nas redes sociais. Só que ele se esquece que quando a democracia é solapada, quando a gente tem a corrosão dos valores democráticos e republicanos, não tem política, e se não tem política, a gente não tem vida em sociedade. Uhum. A gente focou bastante nesse livro, até porque é um assunto que requer também que a gente fale muito dele. Mas você tem vários outros livros, né, que falam também sobre essa questão política e o pensamento disso. Sim, sim. Esse é um livro em que eu fui convidado para escrever um capítulo, né? Ideologia, uma para viver, se tratando de ideologias. Então, quem tiver interesse deste livro vai encontrar o que é esquerda, o que é direita. E o meu capítulo aí é uma análise do discurso populista. Então, eu faço uma análise, inclusive foram produzidos muito próximos, logo depois ali da pandemia. Na pandemia eu li e escrevi muito, não é? Então, assim, esse livro traz um capítulo em que eu faço uma análise do discurso político de populistas, né, com o caso brasileiro. E aí eu acho que assim, interessante não apenas o meu, mas tantos outros capítulos, inclusive nesse livro com um professor meu de teoria política. Então, para mim foi um enorme prazer, uma satisfação ter um capítulo num livro em que um professor que me ensinou tanto também escreveu, que é o professor Marco Aurélio Nogueira. E esse livro foi organizado pela Juliana Fratini, uma cientista política, minha colega. O outro livro também, produzido muito próximo desse, como eu disse, eu escrevi muito durante ao final da pandemia. Esse livro tenta entender o surgimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie na cidade de São Paulo. Porque eu não sei se você sabe, o Mackenzie ele surge como um colégio criado por presbiterianos, né, portanto missionários religiosos norte-americanos, e pela primeira vez no sistema educacional brasileiro foram colocados numa sala de aula meninos e meninas, ricos e pobres, brancos e negros, filhos de fazendeiro e filhos de escravos que ainda vigia no Brasil em 1850 a escravidão. A abolição se deu em 1888. Então eu tento pegar um pouco das questões relacionadas à urbanização e ao desenvolvimento econômico, histórico de São Paulo e como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que teve origem nesse colégio com missionários presbiterianos, encontrou em São Paulo o ambiente urbano propício para o desenvolvimento de uma instituição que há mais de 150 anos está presente na cena paulista, mas também brasileira. E aí eu escrevi um capítulo a pedido lá do diretor da unidade, lá do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, escrevi um texto sobre isso e gostei, né? Eu gosto muito de escrever. Gostaria de escrever mais do que consigo por conta das outras atribuições didáticas em sala de aula. Mas agora talvez, provavelmente já está na editora, um outro livro em que eu selecionei crônicas e textos analíticos dos 4 anos de governo Bolsonaro, 2 anos da pandemia, que estão juntos, e os 2 anos iniciais do 3º mandato do Lula. Então deve ser lançado em meados do ano agora. Bom, a gente conversou hoje no Cultura e Saber com Rodrigo Prando, que é cientista político, escritor, também professor, e deixa os contatos, né? Onde as pessoas podem encontrar seus livros e saber mais também sobre você. Praticamente todos os livros podem ser encontrados em sites como Amazon, né? Todos eles, né? Nas editoras, o My News Explica, a coleção é da editora Almedina, a ideologia da editora Matrix, pode encontrar no site da editora Matrix, e este é da editora Mackenzie, né? Nós, dentro da universidade, temos uma editora que publicou, então podem ser encontrados, e as pessoas podem me encontrar nas redes sociais, né? Eu estou no Instagram, estou no Facebook e constantemente na televisão, nos jornais, nas rádios, porque eu faço análise política e é um assunto que não deixa de ter relevância, porque todo o tempo a gente está discutindo algo que diz respeito à vida em sociedade, né? Se alguém acha que a política é ruim, pode até ser que seja, mas sem política é muito pior, porque a gente não tem vida social, não tem vida em sociedade. Priscila, eu quero agradecer a gentileza do convite, é um prazer, um ambiente lindíssimo, que é uma biblioteca, num parque que é público, uma biblioteca pública, a TV Alesp, que é uma TV pública, e para quem, como eu, defende o espaço público, é muito legal estar aqui contigo. Muito obrigado e sempre que precisar é só falar comigo. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.